Histórias de Guerra. Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias de Guerra, um canal que aborda temas militares, mais propriamente guerras do passado. Hoje irei falar sobre a relação entre Hitler e Salazar. Muito antes do início da Segunda Guerra Mundial, Salazar deixou claras as diferenças ideológicas em relação às potências do eixo. Segundo Salazar, a violência fascista e nazista não se adaptava à brandura dos costumes portugueses. Salazar, quanto a Hitler, como católico, reprovava o seu paganismo e receava os seus impulsos imperialistas e de expansão territorial. Em 1939, num discurso oficial, Salazar afirmou que Portugal não se fez ou unificou nos tempos modernos, nem tomou a sua forma com o ideal pagão e anti-humano de dizimar uma raça ou um império. Segundo o pensamento de Salazar, a vitória alemã da guerra seria um desastre para o Estado de Direito e para países periféricos agrícolas, como Portugal. A aversão de Salazar ao regime nazi na Alemanha e suas ambições imperiais foi apenas temperada pela sua visão do Reich alemão como uma base contra a disseminação do comunismo vindo da União Soviética. Salazar tinha favorecido a causa nacionalista espanhola por receio de uma invasão comunista de Portugal, mas estava desconfortável com a perspectiva de um governo espanhol reforçado por fortes laços com as potências do eixo. A política de neutralidade de Salazar para Portugal na Segunda Guerra Mundial incluía um componente estratégico. O país ainda mantinha territórios ultramarinos que Portugal não podia defender de ataques militares. Qualquer alinhamento com o eixo teria levado Portugal a entrar em conflito com a Grã-Bretanha, provavelmente resultando na perda das suas colónias. Por outro lado, o alinhamento com a Grã-Bretanha colocaria em risco a segurança de Portugal no continente. Salazar e Franco criaram o Bloco Ibérico Neutro. Este bloco começou a ser desenhado em 1938, um ano antes da guerra ter começado, que faria com que Espanha e Portugal ficassem neutros na guerra. Portugal, preocupado com a amizade da Espanha com a Alemanha e a Itália, decide assinar um pacto de não agressão com a Espanha. A manutenção da neutralidade portuguesa nem sempre foi bem aceita pelos aliados e pelo eixo, tendo a questão do wolframio sido de particular delicadeza. Nos primeiros anos da guerra, Salazar estava convencido que caso não vendesse wolframio aos alemães, estes iriam buscá-lo pela força e, por outro lado, Portugal necessitava desesperadamente de importar da Alemanha fertilizantes agrícolas e aço, mercadorias que os aliados não estavam em condições de vender a Portugal. Com o ano de 1944, Londres intensifica as pressões para que Portugal pare de vender à Alemanha o wolframio que Portugal também vendia à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Quando a pressão sobre Portugal se tornou insustentável, Salazar considerou uma violação da neutralidade vender wolframio apenas a um dos lados beligerantes. Salazar aceita o pedido dos britânicos em nome da aliança de mais de 600 anos, mas por virtude da neutralidade opta pela suspensão das vendas a ambos os lados, prescindindo assim de uma importante fonte de receita para os cofres do Estado. A posição da neutralidade de Portugal e a consequente abertura dos canais diplomáticos e comerciais com ambas as partes beligerantes. A balança comercial portuguesa manteve saldo positivo durante boa parte do conflito, nomeadamente nos anos de 1941, 1942 e 1943. Nestes anos, as exportações ultrapassaram as importações, facto que não se verificava desde dezenas de anos. Esta hábil gestão da neutralidade trouxe-lhe, no final da guerra, os benefícios da paz sem ter de pagar o preço da guerra. Portugal foi uma das poucas zonas de paz no mundo durante a guerra, serviu de refúgio a muitas pessoas de vários países. Esta situação económica conseguiu também atenuar os problemas provocados pela Guerra Civil Espanhola e pela própria Segunda Guerra Mundial.
que trouxeram problemas de escassez de vários bens, incluindo alimentos, e a inflação que disparou. Resumindo e concluindo, Salazar não apoiava as ideias de Hitler, nem da forma como ele governava. Porém preferiu a neutralidade, pois um alinhamento com a Alemanha faria com que as colónias em África estivessem sujeitas a uma invasão britânica, e porque grandes embargos seriam feitos a Portugal, o que iria prejudicar a economia portuguesa. E um alinhamento com a Grã-Bretanha faria com que Portugal e os Açores estivessem em perigo, pois poderia haver uma invasão alemã ou espanhola para ocupar o território nacional, e também porque Portugal necessitava de matérias agrícolas alemãs. Apesar de Portugal ser oficialmente neutro na Segunda Guerra Mundial, cerca de 150 a 300 voluntários portugueses combateram o comunismo lutando ao lado da Alemanha no conflito contra a União Soviética. A maioria entrou como voluntária na Divisão Azul, que ingressou no conflito na Frente de Leste entre 1942 a 1943, sobretudo no cerco de Leningrado. Obrigado por ter assistido o vídeo. Partilhem o vídeo com os vossos amigos. Eu vou ficando por aqui e até ao próximo vídeo.